pessoal, aqui é o Chefe Azevedo. Hoje eu vou passar para vocês uma receita que agrada, acredito eu, que quase todos os paladares. E é uma das mais pedidas aí, buscadas na internet, nos livros de receita, que é um delicioso bolo de cenoura. Vou começar passando os ingredientes para que vocês possam ter uma ideia da quantidade, principalmente da cenoura, que é uma grande dúvida. Todo mundo fala, vai 2 cenouras grandes, mas quanto que representa essas 2 cenouras dentro da receita? Porque a cenoura pode ser grande realmente, pode não ser tão grande, pode ser média. Então eu medi elas e cortei em cubo para poder facilitar até na hora de bater no liquidificador, para facilitar um pouco o processo. Deu 3 xícaras de cenoura cortadas em cubo. Tá? Então essa é a proporção para vocês terem uma noção de quanto vocês vão precisar na receita. Então são 4 ovos, as 2 cenouras grandes, que vai dar as 3 xícaras, 2 xícaras de açúcar, eu uso cristal, prefiro, 1 xícara de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, usa uma de boa qualidade. Eu já passei ela na peneira para evitar que ela fique com alguns gruminhos na hora de montar na massa. 1 colher de sopa de fermento em pó, o fermento químico mesmo. E eu sempre coloco uma pitada de sal na massa, principalmente do bolo de cenoura. Ele dá um realce na cor, ele faz toda uma diferença nesse preparo. Então eu coloquei aqui numa colherzinha de café, para vocês terem uma ideia, ela não está cheia, então é uma pitada mesmo, não é uma quantidade muito grande de sal. Vou começar com os ingredientes líquidos, para facilitar o processo, para não sobrecarregar muito o liquidificador. Então, os 4 ovos, a xícara de óleo, o açúcar, e a cenoura. Eu vou levar para bater, para que não precise ficar com o ruído do liquidificador, vou levar para bater em torno de uns 4 a 5 minutos. E volto daqui a pouquinho para mostrar a consistência dessa mistura, tá bom? Até já! Bom, já bati a mistura, vou despejar num bowl, fica mais fácil para a gente poder ir adicionando a farinha. Agora a farinha vamos colocando ela aos poucos e vamos misturando. Para poder ir incorporando a massa, não ficar tão difícil de incorporar os ingredientes. Depois vou colocar a receita, vou detalhar ela depois nos comentários, para facilitar, para quem de repente não conseguiu anotar. Vou deixar os ingredientes todos detalhados e também vou colocar o modo de preparo direitinho, quem quiser depois deixar salvo e anotar. Nós vamos começar a colocar bastante conteúdo. Se quiserem alguma receita específica, pode passar para que a gente
vá colocando nos próximos conteúdos, alguma sugestão, alguma preferência de vocês, pode ir passando e a gente vai agregando no canal. Vou pedir para que vocês também se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho aí para receber as notificações sempre que a gente colocar algum conteúdo novo. Vocês sejam sempre informados de tudo aquilo que a gente vai estar postando. Esse bolo depois vocês vão perceber, ele fica com uma cor muito bonita, fica com uma textura muito agradável, realmente a melhor receita de bolo de cenoura que eu já provei e já testei. Vou colocar a pitada de sal. O fermento a gente sempre deixa por último para que ele não comece a agir antes do momento ideal. Então, para que ele haja só no seu tempo adequado mesmo. Então, o fermento eu gosto de colocar ele sempre por último. E aí já vai para o forno para que ele haja realmente no momento adequado. Certifique-se sempre de bater bem. Algumas pessoas preferem bater com o fouet. Eu uso sempre como se fosse um pão duro, que ele é de silicone. Então ele fica mais fácil para raspar toda a massa. E a massa tem uma textura muito boa, ela não precisa de tanto esforço. É só fazer com que os gruminhos de farinha aqui sempre fiquem um pouquinho, que eles se dissolvam, né? Para que eles não fiquem depois com aquelas bolinhas brancas dentro da massa na hora de assar. Agora já dá para entrar com o fermento. Lembrando que é o fermento químico, o fermento em pó. Não é aquele fermento biológico que a gente usa para fazer massa de pizza, massa de pão. É o fermento químico mesmo, que é próprio para bolo. Incorpora bem ele também, para que ele fique distribuído em toda a massa realmente, para que o bolo cresça uniforme. Se a gente não mexer adequadamente o fermento também, ele vai dar diferença. Às vezes um lado do bolo pode crescer mais do que o outro e a gente às vezes não entende, acha que o forno aqui está torto. Mas não, é que às vezes o fermento não foi bem incorporado. A assadeira, eu já untei ela com margarina. Quem preferir pode ser com óleo vegetal ou com manteiga. Já passei margarina nela. E eu particularmente, principalmente para esse bolo de cenoura, eu gosto de, em vez de passar farinha na forma, em cima da margarina, ou do óleo, ou da manteiga, eu gosto de passar o açúcar cristal. Ele vai dar uma casquinha ligeiramente crocante no bolo, fica com um aspecto muito, muito bonito. E depois eu vou fazer uma ganache para colocar de cobertura nesse bolo. E daqui a pouquinho eu passo os ingredientes também da ganache. Agora nós vamos despejar a massa na forma, que já está untada, como eu disse. Olha que massa linda. Um bolo que agrada, tenho certeza que muitos paladares. Agora tempo de forno,
é normalmente 40 minutos, no máximo uns 45. Só que assim, forno de cada um, ele às vezes ele oscila um pouco a temperatura, às vezes não atinge a temperatura ideal. Eu uso um forno elétrico, então ele controla a temperatura, eu coloco a 180 graus e aí ele sempre se mantém no 180. Então ele dá 40 minutos exatos no meu forno. Mas é bom sempre acompanhar bem o andar do bolo dentro do forno. Com 40 minutos ele provavelmente já vai começar a cheirar bolo. E aí quando ele começa a cheirar bolo, a gente já sabe que ele já está chegando no ponto para ficar pronto. Aí a gente faz o teste do palito ou da faca para ver se ele sai úmido ou se ele já está saindo lisinho, né? Sequinho. Vou colocar ele no forno, volto daqui a pouquinho para mostrar o resultado, tá bom? E volto com a ganache também. Até já. Pessoal, o bolo assadinho, tá? Agora vamos desenformar ele. Olha que beleza. Essa é a casquinha que eu falei que o efeito do açúcar cristal acaba deixando. E ele fica com uma textura bem agradável também. Aqui está nossa ganache. É bastante simples. 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. O creme de leite é uma caixinha certinha. Tá? A gente derrete o chocolate nobre, né? Não o de cobertura, que aí ele tem um resultado melhor. Eu estou usando ao leite, se preferir pode ser o meio amargo. Eu vou colocando ele de 30 em 30 segundos só o chocolate no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos, para ele não queimar o fundo. Na hora que ele estiver já bem cremoso, acrescenta o creme de leite e só mexer. Não tem muito segredo e fica bastante agradável, uma cobertura fácil e saborosa. Agora vamos decorar vamos cobrir nosso bolo com a cobertura. Agora eu vou tirar uma fatia aqui para vocês verem como é que ele ficou por dentro. Vejam só que beleza. Fofinho. Um dos melhores bolos de cenoura que com certeza você vai comer e servir para sua família e seus convidados aí. E até se quiser comercializar, dá para fazer um bom dinheiro com ele. Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado, Chefe Azevedo.